Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então identificando-nos com esse momento de harmonia, de paz, de luz, onde aqui estamos todos juntos, vivendo essa linda oportunidade, claramente pedindo sempre proteção ao nosso patrono da Casa de Caridade, que é o nosso irmão José de Mococa, pois sem ele aqui nenhum de nós estaríamos, né? Nem o seu Sola teria iniciado esta casa, né? De amor, de carinho e luz. E vamos então fazendo e motivando-nos para o mais, fazendo com que a nossa vida esteja se modificando agora, nesse instante, não deixando para depois. Vamos fazer, vamos prestar atenção, vamos orar, vamos pedir, pois a melhor maneira de estarmos evoluindo é a paciência, não é? Sermos pacientes conosco mesmos. Pois às vezes achamos que o nosso irmão é que nos atormenta, mas é nós que estamos atormentados. Pois ninguém pode nos atormentar se tivermos paz interior. Se tivermos paz dentro de nós mesmos, nós estaremos realmente com esta paz. Ninguém pode nos ferir. Como aconteceu com Jesus, ninguém poderia feri-lo, machucá-lo espiritualmente. Tiraram sua vida do corpo, mas não tiraram a sua vida eterna. E bem pelo contrário, ele esteve nos mostrando a finalidade e a vida eterna através da sua morte do corpo. Ou seja, sabia que um dia ele iria, foi, desencarnou no Calvário, voltou e mostrou a todos que a morte não existe, que a vida continua e que ele estará sempre conosco, assim como está no dia de hoje, vivendo esta linda oportunidade, vivendo esse lindo momento. Temos ele junto de nós, através de grandes mensageiros, de grandes espíritos, que conduzem as suas palavras, o seu amor e a sua energia para que possamos vivê-lo intensamente. Não basta viver somente dizendo ou falando sobre Jesus, mas vivê-lo com intensidade, nas nossas palavras sim, mas também na nossa prática, no nosso dia a dia, na nossa vida. É isso? Que assim seja. Hoje quem vai falar vai ser o nosso irmão Eslabão, vai falar hoje sobre o Brasil, coração, vamos bater hoje. Brincadeira. Ele que falou, gente. A gente vai falar hoje sobre Jesus. Estamos falando tanto sobre Jesus, né, Eslabão? Eslabão, boa palestra para você, que Deus te conduza como sempre conduziu através desses grandes espíritos, que possamos beber dessas suas palavras. Não minhas. Boa tarde a todos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja presente nessa tarde em que aqui nos encontramos mais uma vez, colhendo as bênçãos que a espiritualidade vem nos derramar. É sempre muito prazeroso estar aqui com vocês, contribuindo com essa seara, com amor, trazendo aqui o amor naquele exemplo que a gente mais conhece, que passou pela terra, Jesus. Nos foi apresentada a oportunidade de falar sobre Jesus no mês de dezembro, o que não é uma tarefa fácil, mas ela é perfeitamente possível. Há grandes espíritos e há espíritos como eu caminhando. E para não correr o risco de não falar bem, correto de Jesus, eu proponho na tarde de hoje uma leitura. Eu gostaria de trazer para vocês uma leitura sobre o que nos foi apresentado nos momentos em que antecederam a vinda de Jesus e de Jesus criança, para abrir. Que depois virão outros amigos, outros palestrantes aqui também falar, que a gente possa prestar essa homenagem. Para rememorar isso, eu quero ser bem fiel ao que foi nos apresentado no livro Boa Nova,
psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Aqui são realmente o que está transcrito no livro. Eu dei uma enxugada para não alongar muito, mas eu vou compartilhar essa leitura com vocês. Boa nova! Os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto. Caio Júlio César Otávio chegara ao poder, não obstante o lustre de sua notável ascendência, por uma série de acontecimentos felizes. Como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo, em breve todas as legiões se entregavam sem resistência ao filho do soberano que tinha sido assassinado, que era o Júlio César. Uma nova era principiara com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo, depois de guerras seculares e tenebrosas. Por toda a parte levantam-se templos e monumentos preciosos. O hino de uma paz duradoura começava em Roma para terminar na mais remota de suas províncias, acompanhado de amplas manifestações de alegria por parte da plebe anônima e sofredora. A cidade dos Césares se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça. Seus numerosos anos de governo se assinalaram por inolvidáveis, memoráveis, inesquecíveis iniciativas. A alma coletiva do Império nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e de alegria. A paisagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligências. É nessa época que surgem os poetas Virgílio, Horácio, Ovídio, os escritores Salustio, Tito Livio, Mecenas, um político, patrono das letras, que eram tidos como os favoritos dos deuses. Em todos os lugares lavravam-se mármores soberbos, expendiam jardins suntuosos e erigiam de palácios e santuários. Protegia-se a inteligência, criavam-se leis de harmonia e de justiça num oceano de paz inigualável. Os carros de triunfo esqueciam por algum tempo as palmas de sangue e o sorriso da deusa Vitória. Não mais se abrira para os movimentos de destruição e morticínio. O próprio imperador, muitas vezes, em presidindo as grandes festas populares, com o coração tomado de angústia pelos dissabores de sua vida íntima, se surpreendeu testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral do seu povo. E sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção, quando do alto de sua tribuna dourada escutava a famosa composição de Horácio, onde se destacavam esses versos de imorredora beleza. O sol fecundo que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre o novo e sempre igual, que nunca possas ver algo maior do que Roma. É que os historiadores ainda não perceberam na chamada época de Augusto o século do Evangelho e da Boa Nova que se aproximava. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem e não conseguiram saber que no seu reinado
a esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e beleza. Por isso, da tranquilidade do ambiente em que antecedeu a vinda de Jesus. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos, espíritos inclinados à guerra, porém outros que se vestiram de andrajos de pescadores para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Emergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo que o povo que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial ia chegar à terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Era a festa do noivado a que Jesus se referiu no seu ensino. Depois dessa festa dos corações, qual roteiro indelével para a concórdia dos homens, ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. E para que essas características se conservassem entre os homens, como expressão de sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza, sob a claridade maravilhosa de uma estrela a guiar reis e pastores à manjedoura rústica, onde se entoavam as primeiras notas do seu cântico de amor e terminassem com a luminosa visão da humanidade futura na posse das bênçãos de alegria. Começava com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão de Jerusalém libertada, entrevista por João nas divinas profecias do Apocalipse. Esse era o cenário que nos conta o livro Boa Nova, que antecede a vinda desse irmão maior do nosso Mestre Jesus à Terra. Veio com muito amor até nós, veio num ambiente preparado para que assim se o fizesse. No livro Caminho da Luz, Chico e Emmanuel, no capítulo 12, tem um trechinho falando da vinda de Jesus. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humanidade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. O nosso Mestre chegando para nos trazer esse evangelho de infinito amor, de infinita sabedoria. Há mais de 2000 anos estamos convivendo com essa luz bendita que veio até nós para nos trazer a certeza de um amanhã melhor, para nos trazer a certeza de que somos filhos de um Pai extremamente misericordioso, que a terra é uma morada maravilhosa, que nos recebe em inúmeras reencarnações que já passamos e com certeza nos receberá por muitas outras ainda.
que tenhamos muito amor por esse planeta, que tenhamos muito amor entre nós, que tenhamos a eterna gratidão a esse Pai, pois só assim seremos verdadeiramente felizes. Eu queria falar de Jesus nesse início, pequeno, menino, e eu fui lá nos seus evangelhos. Como eu disse, eu propus uma leitura na tarde de hoje para ser bem digno ao que foi trazido até nós. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 27 ao 35, a gente tem uma frase: movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino será destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. No Evangelho de Mateus, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu até José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele, o menino e a sua mãe, durante a noite partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Evangelho de Mateus. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas.
Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Jesus, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam naquele momento o que Jesus dizia. Então foi com eles para a cidade de Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Isso está nos evangelhos de Lucas e Mateus. Um pouquinho do relato dessa caminhada de Jesus, pequeno e criança. Um espírito que todos nós sabemos, altamente evoluído, que já detinha o conhecimento, que estava assim, amparado pelo Pai. Ele já sabia do que ele veio fazer na terra. Ele veio crescendo, veio se alimentando, veio somando, veio exemplificando desde pequeno, até quando chegou a hora de ele dar o seu testemunho e o seu trabalho. São muito poucas informações de Jesus criança, mas as que tem são maravilhosas. Vamos voltar ao livro Boa Nova, quando tem um capítulo já anunciando Jesus, o precursor. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do templo em Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho, em sua casinha pobre de Nazaré. As duas primas, a falar de ambas as crianças, cujo nascimento fora antecipado por acontecimentos singulares e cercados de estranhas circunstâncias. O que me espanta, dizia Isabel, com um caricioso sorriso, é o temperamento de João Batista, dado às mais fundas meditações, apesar de sua pouca idade. Não raro, procuro inutilmente em casa para encontrá-lo quase sempre entre figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Essas crianças, respondeu Maria, a meu ver, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Por vezes, eu encontro também Jesus a sós, junto das águas em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige a lavadeiras, aos transeuntes e aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores. Contumente anda a cismar em relação ao seu destino. Maria continuou: ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém, nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo. Vem de Deus com certeza, que certamente se manifesta por os seus lábios, amigos da pureza. Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou: Mãe, que queres tu de mim?
Acaso eu não tenho testemunhado a minha comunhão com o meu Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe, hesitante: tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em seu íntimo, ponderou Jesus: Mãe, toda a preparação útil é generosa no mundo e preciosa. Entretanto, eu estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor, o lar. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se quisesse nos mostrar e a ensinar que a melhor escola de Deus é a do lar e a do esforço próprio, conclui a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. As duas mães se entreolharam num dado momento, inquietas perguntavam a si próprias por onde tinham ido as crianças. Eles tinham sumido. Maria e Isabel avistaram seus filhos lado a lado sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe, afigurou-se-lhes os cabelos de Jesus e esvoaçavam o sopro caricioso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minucências dos seus planos a um soldado de confiança. Que poderia saber qual a conversação solitária se travava entre ambos, duas crianças, distanciados no tempo? Devemos presumir que fosse, na terra, a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, impartindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, João Batista, perguntou Isabel a Jesus com gracioso interesse: não queres vir conosco, menino? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu profeticamente com a inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. E assim se deu. Esses relatos de Jesus parece pouco, mas é de uma grandiosidade, de uma graça, nos mostrando como se deu o trabalho da vinda do Mestre, preparando um ambiente, preparando aqueles espíritos que iriam receber José e Maria como pai e mãe. Na escola bendita do lar, Jesus exemplificou, viveu todas as experiências que necessitava viver, até os 30 anos, e depois a gente sabe que dos 30 aos 33, ele foi praticar o seu evangelho no seu maior exemplo, rodou toda aquela região, passando inúmeros exemplos de carinho e de amor. Mas vejam, gente, que Jesus, mesmo sendo Jesus, ele teve a escola do lar, a escola bendita, ao qual todos nós passamos, dadas as devidas proporções. Temos a oportunidade de ensinar às crianças o caminho do bem, de pegar essas histórias de Jesus criança e contar para os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, mostrando que Jesus também foi um menino, que também viveu entre nós, brincou, mas acima de tudo foi correto, foi fiel a Deus, foi amoroso com os seus pais, como disse aqui nos evangelhos, conversando com mendigos e lavadeiras, tratando todos como os iguais.
Esse é um exemplo que tem que ser carregado por nós, que precisamos levar a esses seres pequenos que se encontram encarnados aqui na Terra, pois a transformação se dá exatamente na mudança das gerações. Esses espíritos que vêm precisam ser conduzidos, precisam ser levados no amor do Cristo, no Evangelho. Não temos que deixá-los soltos. E aqui não é uma crítica, não, é uma afirmação. A gente precisa dar diretriz às crianças. Hoje, trazer numa casa espírita, num templo de caridade, numa igreja, não importa. Importa é mostrar a esses seres pequenos que existe um Pai misericordioso, que existe um Pai amoroso, que Jesus, esse amigo, é guia modelo, nos acompanha, está junto conosco. Estamos beirando agora às portas o Natal. Qual é o verdadeiro significado do Natal? Se não mostrar que foi um momento da vinda de um grande Espírito para nos salvar, mostrar esses valores das crianças. Não estou dizendo aqui que tem que tirar do sonho e do lúdico da criança o Papai Noel. Não é isso. Mas explicar direitinho o que foi o nascimento do Cristo, o porquê o Cristo veio até nós, o porquê Jesus se personificou para nos dar o maior exemplo de amor. A gente às vezes eu ouço muitas pessoas dizer assim, mas fala-se de Jesus como se pudéssemos ser Jesus. E quem disse que não podemos ser? Talvez não agora, nesse momento evolutivo em que nos encontramos, mas Jesus mesmo nos disse, vós sois deuses, podes tanto quanto eu e até mais. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Só irão ao Pai se for por mim. Por que a gente não entende que a figura do Mestre não pode mais ficar pregada na cruz? A figura do Mestre nos observa, nos ama, nos ampara, nos dá condições de inúmeros espíritos estarem junto conosco, a serviço dele. Não tem mais necessidade de Jesus vir à Terra. Os mensageiros estão aí. Nós somos trabalhadores de Jesus. Jesus precisa de nós. Precisa da contribuição, como a gente sempre fala aqui, que cada um de nós pode dar. Precisamos entender que o Mestre veio até nós com muito amor, sabedor de que iria sofrer, e em nenhum momento ele recuou da sua jornada. Ele teve confiança. Nós passamos por inúmeras dificuldades, todos nós aqui, cada qual nesse momento pensando no seu íntimo, mas com Jesus é mais fácil, gente. Com o Evangelho é muito mais fácil a gente vencer todas as dores. Se entendermos o Evangelho do Cristo na sua verdade e pormos em prática, sairemos dessa reencarnação melhores do que aqui adentramos. Voltaremos outras vezes, como a gente já bem o sabe. Não deixamos para amanhã. Protelamos demais a nossa reforma íntima. Há 2000 anos, com certeza, já ouvimos o Evangelho. Talvez estivemos lá. Presenciamos outras tantas reencarnações em que ouvimos falar de Jesus. E nos demoramos a pôr em prática. E eu me incluo aqui também. Porque às vezes, ao longo da nossa jornada, a gente se queda por inúmeros obstáculos. Mas o exercício está aí,
de naquele momento em que as coisas se tornam difíceis para nós, a gente olhar para um irmão que veio até nós com essa história linda, maravilhosa, que eu resumi, gente. Eu quero que vocês peguem esses livros e leiam ele. Aqui a sugestão: livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, A Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. Tem um outro livro também muito, que é do Edgar Armond. Gente, nos mostrando o que foi a figura de Jesus, para nos dar a certeza de que somos capazes, de que estamos fazendo o certo, de que estamos no caminho do bem. Hoje, poderíamos estar fazendo muitas outras coisas. Estamos aqui reunidos em nome de Deus e em nome de Jesus. O que Jesus espera de nós, que não o nosso pensamento elevado, que não a nossa confiança no amanhã melhor? Jesus espera de nós que a gente dê a nossa parte de contribuição nessa transformação que estamos passando. Que a gente possa tirar de nós os erros, as vicissitudes, as más condutas, os maus pensamentos. Que a gente transforme realmente o nosso lar, a nossa terra, o nosso Brasil, pela nossa conduta, pelos nossos pensamentos. Jesus, irmão maravilhoso, que alimenta os nossos espíritos todos os dias, quando deitamos e quando acordamos. Olhar, ter em mente a figura do Mestre, como eu disse, não mais pregado na cruz. O Mestre de braços abertos, sorrindo para nós. O dia que amanhece com sol, com chuva, pela divina misericórdia de Deus, levantamos, acordamos, façamos uma prece a Jesus, louvemos ao Pai, agradecemos a espiritualidade amiga que está sempre junto conosco, passamos o nosso dia, se tivermos um tempinho, e temos, façamos a nossa prece de agradecimento. Que se estivermos naquele momento com aquela dificuldade, que a gente tire aqueles minutos, segundos para elevar os pensamentos. À noite no nosso lar, quando adentramos que estamos em família, que possamos nos olhar, que possamos não dizer nada, mas sentir, passar aquele que está ali com nós, o nosso amor, a nossa confiança. Trocar um abraço com o nosso ente querido. Se estamos em brigas, em dificuldades ou alguma questão, que possamos olhar para ele e pedir desculpas, porque também nós erramos. Pedimos a Jesus nos ampare, que quando formos deitar, na nossa vigília, que os bons amigos espirituais estejam junto conosco, para que o nosso espírito não se perca, para que a gente não venha a ter pesadelos, dores, para que a gente não vá sambar aí pela rua, que a gente possa ser levado a uma escola espiritual, para sermos amparados, para sermos instruídos. Tudo isso nós teremos e conseguiremos quando nos conectamos, quando elevamos os nossos pensamentos. Que Jesus permaneça sempre no coração de cada um de vocês, independente da situação que estejam vivendo nesse momento. O irmão maior está conosco, o Pai nos ampara, e um bom amigo espiritual está junto conosco nesse exato momento, nos abraçando e nos fortalecendo no Evangelho do Cristo. Não duvidemos disso jamais. Que a paz e a luz do Mestre Jesus invada o íntimo de vocês, o lar de vocês. Que todos possam viver a harmonia e o amor
desse evangelho maravilhoso trazido até nós por Jesus Cristo. Muito obrigado a todos.